Sem mim, Helena, você não passa de uma assinatura bonita num papel vazio. Helena Mendonça passou anos protegendo em silêncio o império da família Vilar, enquanto o próprio marido acreditava que ela era apenas uma esposa discreta demais para brilhar. Eduardo Vilar, herdeiro de uma fortuna em São Paulo, decide encerrar o casamento como quem descarta um contrato inútil. Ao lado de Valéria, a mulher que deseja ocupar o lugar de Helena, ele a obriga a assinar o divórcio e ri da sua aparente derrota. Mas quando Helena deixa a mansão levando uma pasta cinza, começa a ruir a parte do império que ninguém sabia que dependia dela. Sem mim, Helena, você não passa de uma assinatura bonita num papel vazio, disse Eduardo Vilar, com a caneta dourada estendida sobre a mesa de jacarandá da biblioteca, como se entregasse a ela uma sentença e não um objeto. A mansão nos jardins estava silenciosa demais para uma casa que sempre teve empregados circulando taças, sendo polidas, portas se abrindo para empresários, advogados e parentes interessados. Naquela noite, porém, todos pareciam ter aprendido a respirar longe daquela sala. Helena ficou de pé diante do contrato de divórcio, usando um vestido creme sem joias no pescoço, o cabelo preso com simplicidade, os olhos baixos, não por submissão, mas porque observava cada folha como quem reconhece a anatomia de uma morte. Anunciada, Eduardo sorriu e acrescentou com uma calma cruel: assine logo. Não transforme isso numa cena. Valéria Brandão, encostada perto da estante de couro italiano, cruzou os braços e murmurou: ela está demorando porque sabe que amanhã ninguém mais vai abrir a porta para ela. Helena ergueu os olhos, apenas o bastante para responder: portas nunca foram o meu medo, Valéria. Eduardo riu sem humor. Então prove. Assina. O advogado da família pigarreou desconfortável. Helena pegou a caneta. A ponta da caneta tocou o papel, mas antes de escrever seu nome, Helena olhou para o homem com quem dividira 6 anos de casa, 4 anos de casamento e uma quantidade incontável de silêncios. Você leu tudo? Perguntou ela com uma voz tão baixa que obrigou Eduardo a franzir a testa. Eu mandei escrever, Helena. Não preciso ler cada vírgula. Ela sustentou o olhar por um segundo a mais. Esse sempre foi o seu problema. Valéria deu um passo à frente, incomodada com a firmeza escondida naquela frase. Não tente parecer misteriosa agora. Você teve anos para ser importante. Eduardo apoiou as mãos na mesa e inclinou o corpo, deixando aparecer o relógio caro no pulso. Você vai sair com o que a lei permite e com a dignidade que ainda restar. Não me force a tirar isso também. Helena respirou devagar. Dignidade não é algo que você concede. A sala ficou pesada. O advogado desviou os olhos para os documentos. Eduardo perdeu o sorriso por um instante, mas logo recuperou a máscara de superioridade. Amanhã você vai descobrir quanto custa falar assim sem o meu sobrenome. Helena assinou. Primeiro Helena, depois Mendonça, não Vilar. O som da assinatura pareceu pequeno demais para o estrago que causava. Eduardo pegou as folhas quase com pressa, como se temesse que ela mudasse de ideia, e conferiu o nome dela com uma satisfação infantil. Pronto, finalmente uma decisão inteligente. Valéria sorriu, aproximando-se dele com uma intimidade cuidadosamente teatral, a mão pousando no ombro do homem, que ainda era marido de outra no papel recém-assinado. Você vai ficar bem, Edu. Essa casa precisava respirar. Helena não se moveu. Apenas girou lentamente a aliança no dedo, uma peça delicada que fora escolhida por Dona Cecília, mãe de Eduardo, numa tarde abafada em que todos falaram de tradição e ninguém falou de amor. Ao tirar o anel, sua pele ficou marcada por uma linha pálida. Ela colocou a aliança sobre o contrato exatamente em cima do sobrenome Vilar. A casa vai respirar sim, disse ela. Só espero que aguente o ar entrando de verdade. Eduardo estreitou os olhos. Isso é uma ameaça. Helena pegou a pequena pasta cinza que estava ao lado da bolsa. Não, é apenas uma consequência. Valéria riu, mas o riso saiu curto. Que pasta é essa? Receitas de família. Cartas tristes. Helena passou por elas sem responder. Na porta, o velho mordomo Anselmo apareceu antes que alguém o chamasse. Ele trabalhava para os Vilar havia mais de 20 anos e sabia reconhecer o tipo de silêncio que precedia desastres. Dona Helena, o carro está pronto,
disse ele com um respeito que fez Eduardo virar o rosto imediatamente. Carro. Quem autorizou Anselmo hesitou, mas Helena respondeu antes dele. Eu chamei. Eduardo deu uma risada seca. Com qual dinheiro? Pela primeira vez naquela noite, Helena sorriu. Não foi um sorriso de vitória nem de deboche. Foi mais triste do que isso. Com o meu Eduardo. Valéria ergueu as sobrancelhas fingindo surpresa. Que independência bonita. Deve durar uma semana. Helena encarou a mulher sem ódio. Algumas coisas duram porque ninguém fica anunciando. Eduardo bateu os dedos na mesa. Chega desse teatro. Você sai daqui hoje sem levar nada da família. Helena segurou a alça da pasta com mais firmeza. Eu nunca levei nada da sua família. Esse foi o erro de vocês. Pensaram que tudo que eu segurava pertencia a vocês. O advogado levantou a cabeça depressa, como se aquela frase tivesse tocado num ponto que ele preferia ignorar. O corredor da mansão parecia maior quando Helena saiu da biblioteca. As paredes exibiam fotografias de inaugurações, jantares beneficentes e reuniões em que Eduardo aparecia sorrindo ao lado de políticos, banqueiros e empresários da Faria Lima. Em várias delas, Helena estava meio passo atrás, discreta, quase apagada pelo enquadramento. Ainda assim, ao passar por cada fotografia, ela lembrava exatamente qual crise havia sido escondida antes de cada sorriso. A noite em que um investidor ameaçou retirar capital antes de um evento em Pinheiros. A manhã em que um banco privado exigiu garantias que Eduardo não tinha. O almoço em Santos em que um velho exportador só aceitou permanecer no acordo porque Helena prometeu, olhando nos olhos dele, que a palavra Mendonça ainda valia alguma coisa. Eduardo nunca soube, ou talvez nunca quis saber. Para ele, a esposa elegante que recebia convidados servia café. Lembrava aniversários e acalmava. Velhos aliados era apenas uma peça decorativa do Império Vilar. Helena passou a mão pela parede fria do corredor e sentiu por um segundo a tentação de olhar para trás. Não olhou. Na entrada principal, 2 funcionários baixaram a cabeça com uma emoção contida que Eduardo, se estivesse ali, teria confundido com pena. A governanta Dona Lourdes segurava uma pequena caixa com objetos pessoais que Helena havia separado durante a tarde. A senhora tem certeza de que não quer que eu vá junto até o apartamento? Perguntou ela. Helena tocou de leve o braço da mulher. Não precisa. Você já fez muito ficando. Dona Lourdes apertou os lábios. Esta casa não sabe o que está perdendo. Helena respondeu com suavidade. Talvez precise perder para aprender. Do lado de fora, a chuva fina de São Paulo escorria sobre os carros pretos estacionados na calçada larga dos jardins. A cidade brilhava ao longe, fragmentada em faróis, vidros molhados e prédios que pareciam indiferentes às tragédias particulares das famílias ricas. O motorista abriu a porta traseira, mas antes que Helena entrasse, seu celular vibrou dentro da bolsa. Na tela apareceu o nome Álvaro Sampaio. Ela fechou os olhos por um instante, como alguém que já esperava aquela chamada. Atendeu. Dona Helena disse a voz grave do outro lado. Desculpe ligar a esta hora, mas o Banco Arandu recebeu uma solicitação de renovação dos Vilar. Sem a sua confirmação, eles não renovam. Helena permaneceu parada sob a cobertura da entrada, observando as gotas baterem no mármore claro da escada. Eu não sou mais representante de nenhum compromisso da família Vilar, seu Álvaro. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio respeitoso, não surpreso. Entendo. Devo registrar sua retirada formal. Ela olhou para a pasta cinza em sua mão. Dentro dela havia cópias de cartas memorando as atas antigas, termos de confiança e anotações feitas pelo próprio pai antes de morrer. Augusto Mendonça não deixara uma fortuna maior que a dos Vilar, mas deixara algo que Eduardo nunca conseguiu comprar: credibilidade diante de homens e mulheres que haviam sobrevivido a crises demais para confiar apenas em sobrenomes bonitos. Registre apenas que eu não confirmo mais garantias pessoais nem compromissos de reputação em nome deles, disse Helena. Álvaro respirou fundo. Isso terá impacto, eu sei. Eduardo sabe. Helena olhou para a porta fechada da mansão. Atrás dela. Talvez Valéria estivesse servindo champanhe. Talvez Eduardo estivesse comemorando a liberdade como um homem que acaba de vender a própria fundação sem perceber. Ainda não respondeu Helena, mas vai saber. Quando entrou no carro,
O couro frio do banco a recebeu com uma sensação estranha de exílio e alívio. O motorista perguntou o destino, e Helena deu o endereço de um apartamento em Higienópolis, menor do que qualquer suíte da mansão, mas comprado por ela antes do casamento, numa época em que Eduardo achou romântico ela manter um cantinho de grade, solteira. Ele nunca perguntou como ela havia pago, nunca perguntava nada que pudesse contrariar a imagem simples que criara dela. Enquanto o carro deixava os jardins, Helena viu pelo vidro a sombra da casa ficando para trás, enorme, iluminada, bonita, como um palácio montado sobre rachaduras. Seu celular vibrou outra vez. Uma mensagem curta apareceu enviada por uma antiga secretária de um fundo de investimentos. Dona Helena, soubemos do divórcio. Devemos suspender a reunião de amanhã. Convilar Helena não respondeu imediatamente. Encostou a cabeça no banco e permitiu que, pela primeira vez naquela noite, a dor atravessasse a disciplina. Ela amara Eduardo. Essa era a parte mais humilhante da verdade. Não amara o sobrenome, a casa, os jantares, as capas de revista. Amara o homem que, às vezes tarde da noite, tirava a gravata como se tirasse uma armadura e confessava ter medo de fracassar. Na biblioteca, Eduardo não comemorava com a leveza que havia imaginado. O contrato assinado estava diante dele, mas a aliança deixada sobre o papel parecia uma pequena acusação circular. Valéria abriu uma garrafa de vinho e serviu 2 taças, ignorando o advogado que ainda recolhia documentos com mãos tensas. Você devia estar feliz, disse ela, entregando uma taça a Eduardo. Agora acabou. Ele bebeu um gole sem sentir o gosto. Acabou, repetiu, mas a palavra saiu sem força. Valéria percebeu e aproximou o corpo. Não me diga que ficou com pena. Eduardo a encarou. Pena. Helena escolheu sair. O advogado fechou a pasta preta e falou com cautela. Doutor Eduardo, talvez seja prudente revisar alguns documentos relacionados às garantias antigas antes da reunião de amanhã. Eduardo virou-se lentamente. Que garantias? O homem engoliu em seco. Algumas renovações de crédito e compromissos de confiança mencionam a senhora Helena como interlocutora histórica. Valéria soltou uma risada. Interlocutora histórica. Que nome elegante para a esposa que servia café. O advogado não riu. Não era só café, dona Valéria. A frase pairou na sala como fumaça. Eduardo colocou a taça na mesa com força demais. Explique. O advogado escolheu cada palavra como quem atravessa um campo minado. Na época da crise de liquidez da Vilar, participações antes do senhor assumir plenamente a presidência, houve uma reestruturação, conduzida com apoio de alguns credores privados. Pelo que consta, muitos aceitaram condições favoráveis por respeito ao senhor Augusto Mendonça e depois da morte dele a dona Helena. Eduardo sentiu o rosto esquentar, mas respondeu com desprezo treinado: meu sogro era um consultor respeitado. Nada mais. Sim, disse o advogado, mas a confiança pessoal dele foi transferida informalmente para ela em alguns acordos. Valéria cruzou os braços. Informalmente não vale nada. O advogado olhou para Eduardo, não para ela. No papel talvez não pareça decisivo. Na prática pode ser. Eduardo caminhou até a janela de onde se via o jardim molhado e o portão por onde Helena acabara de sair. Lembrou-se de uma noite anos antes, quando ela tentou falar sobre uma reunião com credores e ele a interrompeu, dizendo que assuntos financeiros eram pesados demais para levar à mesa de jantar. Ela apenas se calou. Na época ele interpretou aquilo como obediência. Agora, pela primeira vez, a lembrança não parecia tão confortável. Valéria percebeu o risco de uma dúvida nascer nele e atacou antes que crescesse. Eduardo, isso é chantagem emocional. Ela saiu levando uma pastinha e agora quer parecer indispensável. Não caia nisso. Ele se virou irritado consigo mesmo por ter sentido qualquer desconforto. Helena não tem poder para ameaçar a Vilar. Claro que não, disse Valéria rápida. Amanhã você entra naquela sala na Faria Lima, mostra os números e todos lembram quem manda. Eduardo gostou da frase porque precisava gostar. Poder era algo que ele entendia quando vinha em gráficos, assinaturas, cargos e homens esperando do lado de fora de salas. Não entendia poder quando vinha em telefonemas atendidos com calma, nomes lembrados em aniversários, promessas feitas sem testemunhas e respeito acumulado em silêncio. Pegou o contrato de divórcio
e guardou na gaveta da mesa. A aliança de Helena ficou ali por um instante esquecida. Depois Valéria a pegou com 2 dedos, como se fosse um objeto sem valor, e perguntou: "Posso mandar guardar?" Eduardo olhou para o pequeno aro dourado. "Jogue numa caixa." Mas quando ela saiu, ele continuou olhando para a gaveta aberta, incomodado por uma sensação que não sabia nomear. Do outro lado da cidade, o carro de Helena parou diante de um prédio antigo e elegante, em Higienópolis, sem o brilho ostensivo da mansão, mas com uma dignidade silenciosa. O porteiro a reconheceu imediatamente e abriu a porta com um sorriso contido. "Boa noite, dona Helena. Seu apartamento foi preparado como a senhora pediu." Ela agradeceu e entrou segurando apenas a bolsa, a caixa pequena e a pasta cinza. O elevador subiu devagar, rangendo de leve, tão diferente do elevador privado da mansão, que parecia exigir dela outra forma de presença. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou o espaço limpo e iluminado por abajures quentes, com livros ainda empilhados e uma janela ampla de onde se via São Paulo, sem filtros de luxo. Helena deixou a caixa sobre a mesa, tirou os sapatos e ficou alguns segundos imóvel. Não chorou de imediato. Mulheres como ela aprendiam a adiar lágrimas até que ninguém dependesse mais de sua firmeza. Então, abriu a pasta cinza e retirou a primeira folha. Era uma carta de Augusto Mendonça, escrita meses antes de morrer. "Filha a homens que herdam empresas, mas não herdam confiança. Nunca entregue a sua a quem confunde silêncio com fraqueza." Helena passou os dedos sobre a letra do pai, e só então as lágrimas vieram não como desespero, mas como uma limpeza atrasada. Ela chorou pelo casamento que tentou salvar sozinha, pelas noites em que defendeu Eduardo, sem que ele soubesse, pelos jantares em que ouviu piadas discretas sobre sua discrição, pelas vezes em que Valéria já rondava os eventos da família como uma promessa de substituição. Depois enxugou o rosto, pegou o celular e escreveu uma única mensagem para Álvaro amanhã: "Registre minha retirada. Nenhum ataque, nenhum escândalo, apenas a verdade." Em seguida enviou outra mensagem à antiga secretária do fundo: "Suspendam a reunião até nova avaliação. Não falo mais em nome dos Vilar." A cidade lá fora continuava viva, carros cortando avenidas molhadas, luzes acesas em escritórios onde pessoas ainda negociavam ambições. Helena fechou a pasta cinza com cuidado. Pela primeira vez em anos, ela não precisava segurar uma casa que a expulsara. E naquela mesma noite, sem que Eduardo soubesse, o primeiro pilar invisível do Império Vilar deixou de sustentar o peso dele. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com aquela pressa cinzenta que fazia a Avenida Paulista parecer uma correnteza de vidro, buzinas e guarda-chuvas fechados às pressas. Helena já estava de pé, antes das 7, sentada à mesa pequena do apartamento em Higienópolis, com uma xícara de café preto ao lado da pasta cinza. Não havia empregados anunciando o café da manhã, nem flores trocadas por obrigação, nem o som distante de Valéria rindo na varanda da mansão, como se já pertencesse a cada parede. Havia silêncio. E naquele silêncio, pela primeira vez em anos, Helena conseguiu ouvir a própria respiração sem sentir que devia responder por uma família inteira. O celular vibrou com 3 mensagens de antigos contatos. Uma de Álvaro confirmava registro iniciado. Sem sua confirmação, a renovação não segue nos mesmos termos. Outra vinha de um investidor de Santos: "Curto e respeitoso, dona Helena, se a senhora se retirou, preciso rever minha posição." A terceira, de dona Cecília, mãe de Eduardo, tinha apenas uma frase: "O que você fez?" Helena olhou para a tela. Por alguns segundos sentiu a dor antiga se mexer, mas não respondeu. Nem toda pergunta queria a verdade. Algumas queriam apenas devolver culpa. Enquanto isso, no edifício espelhado da Vilar Participações na Faria Lima, Eduardo atravessou o saguão com passos duros, cercado por 2 assessores e seguido por Valéria, que insistira em acompanhá-lo, apesar dos olhares discretos da recepção. Ele vestia um terno impecável, mas havia uma tensão mal escondida no maxilar. Na tela do elevador privativo, os andares subiam devagar demais. "Hoje você precisa parecer calmo", disse Valéria, ajeitando o próprio brinco, como se estivesse se preparando para uma fotografia. Eduardo encarou o reflexo dos dois no metal polido. "Eu estou calmo." Ela sorriu.
Não está. E eles vão sentir. Antes que ele respondesse, o telefone do assessor jurídico tocou. O homem atendeu, ouviu pouco, empalideceu muito. Dr. Eduardo, o Banco Arandu, suspendeu a renovação automática. Eles pedem uma reunião de reavaliação e mencionaram a retirada formal de Dona Helena. Valéria soltou um suspiro irritado. Começou a encenação. Eduardo arrancou o celular da mão do assessor. Passe para mim. Mas a ligação já tinha caído. As portas do elevador se abriram para o andar da presidência e, pela primeira vez, Eduardo sentiu que o vidro daquele corredor não refletia poder. Refletia exposição. A reunião, que deveria durar 20 minutos, se transformou em 2 horas de perguntas educadas, justamente por isso mais perigosas. Na sala de conselho, o café preto foi servido em xícaras brancas. Os relatórios projetados na parede exibiam números ainda sólidos, mas todos pareciam olhar para algo que não estava nos gráficos. Renato Amaral, diretor financeiro da Vilar, pigarreou antes de falar. O banco não está dizendo que encerrou relação, Eduardo. Está dizendo que precisa entender quem responderá pelos compromissos de confiança antes assumidos pela senhora Helena. Eduardo apertou a caneta entre os dedos. Compromissos de confiança não são garantias reais. Do outro lado da mesa, uma conselheira mais velha, Marisa Tavares, ergueu os olhos dos papéis. No mercado brasileiro, meu caro, às vezes são mais reais do que garantia em cartório. Valéria, sentada numa cadeira lateral que não lhe pertencia oficialmente, cruzou as pernas e interveio com doçura calculada. Com todo respeito, Dona Marisa, talvez estejam superestimando a influência emocional de uma ex-esposa magoada. A sala ficou quieta. Marisa olhou para ela como se avaliasse uma peça falsa de joalheria. Influência emocional não suspende crédito. Histórico, sim. Eduardo odiou a forma como aquela frase pousou sobre a mesa. Odiou ainda mais porque não tinha resposta pronta. Ele conhecia aqueles rostos havia anos, mas naquela manhã eles pareciam menos obedientes, menos impressionados pelo sobrenome Vilar. Helena não ocupava cargo executivo, disse ele a voz firme demais. Ela não tinha mandato para representar a empresa. Renato abriu uma pasta azul. Formalmente não, mas há registros de reuniões, e-mails, atas de aproximação com credores privados e cartas de intenção nas quais ela aparece como ponte da família. Eduardo puxou a pasta e leu a primeira página com impaciência. Lá estava o nome dela, Helena Mendonça Vilar, escrito em linhas que ele nunca se dera ao trabalho de notar. Ponte de confiança, interlocutora familiar, representante moral dos compromissos assumidos na transição. Palavras suaves, quase invisíveis, mas que agora pareciam lâminas. Isso é ridículo, ele disse. Meu pai assinou os acordos. Marisa respondeu sem elevar a voz. Seu pai assinou porque o pai dela convenceu os credores a aceitar. Depois que Augusto morreu, foi Helena quem manteve todos sentados à mesa. Eduardo fechou a pasta com força. Vocês estão dizendo que minha empresa dependia da minha esposa, Renato? Hesitou. Marisa, não. Estou dizendo que sua arrogância talvez tenha demorado demais para fazer essa pergunta. No apartamento em Higienópolis, Helena revisava cada documento com uma calma que não era ausência de dor, mas disciplina. Separou o que era pessoal, o que era histórico e o que poderia ser entregue se necessário para provar que ela nunca usara informação da Vilar em benefício próprio. Às 10h30 recebeu uma ligação de Álvaro. Dona Helena, Eduardo, tentou falar diretamente com a diretoria do banco. Ela fechou os olhos e conseguiu. Não. Pedimos que qualquer conversa seja formalizada. Houve uma pausa. Ele parece não entender a extensão do problema. Helena olhou pela janela. Lá embaixo a cidade seguia com suas entregas, cachorros, porteiros, pessoas comuns carregando sacolas e atrasos. Era estranho pensar que em coberturas e salas blindadas, homens como Eduardo acreditavam que o mundo se movia apenas quando eles mandavam. Ele nunca precisou entender, disse ela. Eu entendia antes. Álvaro foi gentil, mas direto. A senhora deseja bloquear qualquer contato dele. Helena demorou a responder. A parte ferida queria dizer sim. A parte que ainda conhecia o peso dos funcionários fornecedores e famílias ligadas a Vilar sabia que vingança pura era um luxo irresponsável. Não. Se ele pedir uma conversa formal, eu ouvirei. Mas não vou assinar nada sob pressão.
A pressão veio antes do almoço, não pelas mãos de Eduardo, mas pelas de Valéria. Um portal de negócios publicou uma nota curta, venenosa e convenientemente vaga: divórcio de herdeiro da Vilar expõe disputa por influência interna. O texto insinuava que Helena tentava manter poder sobre contratos após o fim do casamento e citava uma fonte próxima à família, dizendo que ela sempre teve dificuldade de aceitar limites. Helena leu a notícia inteira, sem piscar. Não se surpreendeu com a maldade. Surpreendeu-se apenas com a pressa. Minutos depois, Dona Lourdes ligou da mansão à voz baixa, como se as paredes ainda escutassem. Dona Helena, me perdoe incomodar, mas a tal Valéria chamou uma jornalista amiga. Ouvi seu nome na sala de jantar. Helena respirou fundo. Obrigada por me avisar, Lourdes. Não se coloque em risco. A governanta engoliu o choro. A senhora sempre nos protegeu. Helena fechou a mão em torno do celular. Agora preciso que vocês se protejam também. Quando desligou, escreveu uma nota simples aos seus contatos. Não autorizo o uso do meu nome em negociações da Vilar. Participações. Não farei comentários públicos sobre minha vida pessoal. Minha retirada é definitiva até nova avaliação ética dos compromissos envolvidos. Era frio, era limpo, era devastador. Na Faria Lima, a nota chegou como uma porta batendo em várias salas ao mesmo tempo. Renato entrou no gabinete de Eduardo sem esperar autorização. Ela comunicou os fundos e credores privados. Eduardo se levantou. Ela não tinha direito. Tinha-se o nome dela estava sendo usado como referência de confiança. Valéria, sentada no sofá com um tablet nas mãos, mostrou a matéria publicada. Pelo menos agora a narrativa está equilibrada. Ela vai sentir o peso da opinião pública. Renato olhou para ela pela primeira vez, sem esconder o incômodo. Com todo respeito, isso foi uma péssima ideia. Valéria abriu um sorriso gelado. Péssima para quem? Para a empresa, respondeu ele. Se os parceiros entenderem que estamos atacando a pessoa que eles respeitam, não teremos apenas uma suspensão técnica, teremos uma crise de reputação. Eduardo caminhou até a janela. Lá embaixo, carros pequenos deslizavam entre faixas congestionadas. E por um instante, ele se lembrou de Helena esperando por ele em jantares atrasados, sempre com a desculpa pronta para seus convidados. Eduardo foi retido numa reunião. Eduardo pediu que começássemos sem ele. Eduardo está resolvendo algo importante. Ela sempre protegia sua ausência. Agora, pela primeira vez, ele sentia a ausência dela. Valéria percebeu o deslocamento no rosto dele e se aproximou com voz baixa. Não vá amolecer por nostalgia. Helena está fazendo exatamente o que eu disse, usando culpa para recuperar espaço. Eduardo virou-se. E se não for culpa? A pergunta saiu antes que ele pudesse vigiá-la. Valéria endureceu por uma fração de segundo, depois riu. Então o quê? Você acredita que sua esposa quietinha era a grande arquiteta do Império Vilar? Ele não respondeu. Ela colocou a mão no peito dele. Gesto íntimo e possessivo. Você construiu isso. Seu pai deixou a base e você levantou os andares. Ela só estava na sala porque era conveniente para a imagem da família. Eduardo queria concordar. Era confortável concordar. Mas Renato ainda estava ali segurando relatórios que não obedeciam à narrativa de Valéria. Temos outro problema, disse o diretor financeiro. O Grupo Alencastro de Santos adiou a assinatura da parceria logística. Eles pediram para falar com Dona Helena antes de qualquer avanço. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Marque uma ligação com ela. Valéria virou o rosto rápida. Com Helena. Com Helena. Ele repetiu, e o gosto do nome na boca já não parecia tão simples. Helena recebeu o pedido de reunião no fim da tarde, enquanto caminhava até uma cafeteria discreta perto da Paulista para encontrar uma antiga contadora de seu pai. O céu de São Paulo estava baixo e a cidade tinha aquela luz metálica que fazia todos parecerem cansados antes da noite. A mensagem de Eduardo era curta, enviada por sua secretária, não por ele. O senhor Eduardo Vilar solicita uma conversa sobre assuntos corporativos urgentes. Helena leu, guardou o celular e entrou na cafeteria. Na mesa do fundo, Clara Mesquita, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar afiado, levantou-se para abraçá-la. Você demorou para sair daquela casa. Helena sorriu com tristeza. Eu achei que ficar era uma forma de lealdade. Clara pediu 2 cafés
e abriu uma pasta antiga. Lealdade sem respeito vira servidão, minha filha. A frase atingiu Helena com a delicadeza cruel das verdades ditas por quem viu demais. Clara mostrou cópias de documentos que Augusto Mendonça guardara fora do circuito vilar. Seu pai sabia que um dia tentariam apagar sua participação, por isso deixou rastros limpos. Nada de escândalo, nada ilegal, só memória organizada. Helena tocou os papéis. Eu não quero destruir Eduardo. Clara a encarou. Então não destrua, mas pare de impedir que ele conheça as consequências. Naquela mesma noite, Eduardo decidiu voltar à mansão mais cedo, mas encontrou a casa diferente, embora nada tivesse mudado de lugar. O jantar estava servido. Valéria estava à mesa. Dona Cecília ocupava a cabeceira com o rosto rígido, e o lugar de Helena permanecia vazio por hábito dos empregados, não por ordem. A ausência dela parecia uma cadeira com voz. Dona Cecília foi a primeira a falar. O banco ligou para mim. Eduardo tirou o paletó devagar. Não deveria. Também acho que minha família não deveria descobrir por terceiros que sua ex-esposa era mais importante para a empresa do que você admitia. Valéria pousou a taça com força. Dona Cecília, com todo respeito, Helena está manipulando todos. A mulher mais velha virou os olhos para ela. Minha querida, nesta família, a manipulação sempre foi reconhecida pelo excesso de perfume. Valéria ficou vermelha, mas sorriu. Eduardo sentou-se exausto. Mãe, não comece. Dona Cecília inclinou-se sobre a mesa. Eu comecei anos atrás, quando aceitei fingir que você não humilhava a única pessoa que ainda nos protegia. Agora, estou apenas assistindo ao preço. Aquela frase abriu uma rachadura maior do que qualquer relatório. Eduardo olhou para o prato intocado e, pela primeira vez desde o divórcio, não conseguiu sentir raiva de Helena. Sentiu medo. Mais tarde, sozinho no escritório da mansão, Eduardo abriu os arquivos antigos que o advogado enviara. Leu atas, e-mails, cartas de intenção. Em todas, Helena aparecia como presença discreta, nunca central, mas sempre no ponto exato em que uma crise mudava de direção. Um credor que desistira de processar. Um fornecedor que aceitara prazo maior. Uma família investidora que voltara à mesa depois de uma ligação dela. Ele encontrou uma anotação de seu próprio pai. Escrita num canto de documento escaneado, Helena compreende a parte humana do risco. Eduardo ainda precisa aprender. A frase o ofendeu antes de feri-lo. Depois feriu. Ele pegou o celular e pela primeira vez escreveu diretamente para ela. Precisamos conversar. Apagou. Reescreveu. Há assuntos da empresa que exigem esclarecimento. Apagou de novo. Ficou olhando para a tela, incapaz de escrever a única frase verdadeira. Eu não sabia quem você era. No apartamento em Higienópolis, Helena também olhava para o celular, vendo a solicitação formal da secretária dele. Não respondeu naquela noite. Fechou a pasta cinza, apagou a luz da sala e decidiu dormir sem salvar mais ninguém no escuro. Helena respondeu à solicitação formal de Eduardo às 8h12 da manhã, depois de tomar café, olhando para a cidade pela janela de Higienópolis. A resposta tinha 3 linhas. Nenhuma delas íntima aceitaria uma reunião na sede da Vilar. Participações com presença do diretor financeiro, do jurídico e de um representante independente indicado pelos credores. Não iria à mansão, não falaria sobre o casamento e não assinaria qualquer documento sem análise prévia. Ao enviar, sentiu uma dor curta, quase física, porque durante anos bastava Eduardo dizer: preciso de você, para ela atravessar. São Paulo cancelar compromissos e vestir um sorriso capaz de proteger o orgulho dele. Agora cada palavra precisava de borda. Minutos depois, Clara Mesquita ligou e disse: você fez bem. Homem acostumado a receber socorro confunde limite com agressão. Helena fechou a pasta cinza e respondeu: eu não quero agredir. Clara soltou um suspiro baixo. Então vá com cuidado, porque eles vão tentar fazer você pedir desculpas por parar de sangrar. A frase acompanhou Helena, enquanto ela escolhia. Um blazer azul escuro, prendia o cabelo e colocava na bolsa apenas os documentos que provavam o essencial. Nada de excesso, nada de espetáculo, apenas memória organizada. Na Faria Lima,
A chegada dela causou um silêncio que Eduardo percebeu antes mesmo de vê-la. A recepção, sempre treinada para sorrir, sem demonstrar opinião, endireitou a postura. O segurança da entrada, um homem que trabalhava ali desde a época do pai de Eduardo, abriu a catraca lateral, sem esperar autorização, e disse com respeito: "Bom dia, dona Helena." Eduardo viu a cena do mezanino de vidro e sentiu o incômodo subir pelo peito. Ela entrou sem pressa, sem joias chamativas, sem qualquer sinal de derrota pública. Valéria, que estava ao lado dele com um vestido claro e uma pasta de couro nova demais para parecer usada, murmurou. Ela ensaiou bem. Eduardo não respondeu. O que o incomodava não era a elegância de Helena, mas a naturalidade com que o prédio parecia reconhecê-la. Renato Amaral já a esperava perto do elevador e a cumprimentou com uma seriedade quase aliviada. "Obrigado por vir, dona Helena." Ela apertou a mão dele. "Eu vim pela empresa e pelas pessoas que dependem dela, não por nostalgia." Eduardo ouviu. A frase deveria irritá-lo. Em vez disso, atingiu um lugar mais fundo, onde a palavra nostalgia parecia pequena demais para o vazio que ela deixara. A sala de conselho estava preparada como uma arena educada. Xícaras de café preto, garrafas de água, telas com projeções financeiras e uma fileira de cadeiras ocupadas por pessoas que sorriam com a discrição dos que já haviam escolhido lados sem admitir. Helena sentou-se longe de Eduardo, de frente para Marisa Tavares e ao lado do representante indicado pelo Banco Arandu. Valéria tentou ocupar uma cadeira próxima à cabeceira, mas Marisa a interrompeu com delicadeza cortante. "Esta reunião trata de obrigações societárias e reputacionais. A senhora possui cargo formal." Valéria sorriu. "Estou acompanhando Eduardo." Marisa inclinou a cabeça. "Então acompanhe de fora." O constrangimento foi breve, mas suficiente para Valéria perder a cor. Eduardo quase interveio, porém Renato abriu a reunião antes que ele falasse. "Estamos aqui porque 3 parceiros estratégicos condicionaram a continuidade das negociações à posição da senhora Helena Mendonça sobre os compromissos históricos da família Vilar." Eduardo apoiou as mãos na mesa. "Esses compromissos não podem estar acima da estrutura jurídica da empresa." Helena olhou para ele com calma. "Nunca estiveram acima. Ficaram embaixo, Eduardo, segurando o peso que vocês fingiam não ver." A primeira parte da reunião expôs números, mas o verdadeiro assunto eram nomes. O Grupo Alencastro de Santos suspendera uma parceria logística. 2 credores privados exigiam reavaliação. Um fundo familiar de Belo Horizonte, discreto e antigo, comunicara que não se sentia mais confortável com o uso da expressão continuidade de confiança em materiais da Vilar. Eduardo escutava com a mandíbula travada. "Isso é absurdo. Empresas não funcionam com sentimentalismo." O representante do banco, um homem magro chamado Sérgio Paiva, ajustou os óculos e respondeu: "Concordo. Funcionam com risco, e confiança reduz risco. Quando essa confiança é retirada, o preço muda." Helena abriu sua pasta, retirou uma cópia de carta antiga e a colocou sobre a mesa. "Meu pai convenceu essas pessoas a esperar quando a Vilar não podia pagar. Depois que ele morreu, fui eu quem ligou para cada uma delas quando os prazos apertaram. Eu nunca pedi cargo, nunca pedi participação, nunca pedi gratidão. Mas também nunca autorizei que meu nome fosse usado depois que fui retirada da família como se fosse um móvel velho." Eduardo ficou imóvel. A frase não era alta, por isso feriu mais. Valéria, impedida de entrar, não ficou parada. Do corredor do andar executivo, ligou para César Azevedo, consultor de um grupo de investimentos que rondava a Vilar havia meses. Falava baixo, mas não baixo o suficiente para o mundo deixar de conspirar a favor de quem escuta pela metade. "A crise está aberta", disse ela olhando para a porta fechada da sala. "Se Eduardo perder apoio do banco, o conselho vai pressionar. Vocês entram com oferta antes que Helena reorganize os velhos contatos." Do outro lado, César perguntou algo que a fez apertar os lábios. "Não, ela não controla ações, controla pessoas. É mais irritante." Eduardo saiu da sala por 1 minuto para atender uma ligação urgente do advogado externo e parou no corredor ao ouvir o nome de Helena. Valéria não o viu de imediato. "Eu consigo fazer Eduardo acreditar que ela está por trás da pressão. Ele já quer acreditar nisso."
A última frase foi engolida pelo som de uma porta se abrindo e Eduardo só captou pedaços. Crise aberta. Oferta Helena pressão. Quando Valéria percebeu sua presença, desligou depressa e sorriu. Era uma jornalista. Querem saber se Helena está chantageando a empresa. Eduardo olhou para o celular na mão dela. A dúvida nasceu torta. Não contra Valéria, ainda não. Contra Helena, porque era mais fácil desconfiar da mulher que ele ferira do que admitir que talvez estivesse sendo conduzido pela mulher que escolhera. Quando voltou à sala, Eduardo já não parecia apenas acuado, parecia armado. Helena percebeu antes dos outros porque conhecia a mudança nos ombros dele quando o medo virava ataque. Renato continuava explicando a necessidade de uma carta pública de transição, mas Eduardo o interrompeu. Chega, vamos falar claro. Helena, o que você quer? A sala silenciou. Ela ergueu os olhos. Neste momento quero que parem de usar meu nome. Ele riu amargo. Só isso. Você retira apoio, fala com bancos, suspende parceiros e aparece aqui como se estivesse salvando funcionários. Qual é o preço? Helena respirou devagar. Você ainda acha que todo limite é uma negociação e você ainda finge que não está tentando me controlar. Marisa fez menção de intervir, mas Helena levantou uma mão. Durante anos eu controlei danos que você nem sabia que causava. Isso acabou. Eduardo inclinou-se sobre a mesa. Você está trabalhando com alguém contra mim? A pergunta atravessou a sala como vidro quebrando. Helena ficou pálida, não de medo, mas de uma espécie de cansaço antigo. Depois de tudo, é isso que você consegue imaginar? Eduardo respondeu rápido demais. Eu ouvi seu nome ligado a uma oferta externa. Valéria, do lado de fora, observava pelo vidro fosco esperando o veneno fazer efeito. Helena poderia ter aberto toda a pasta naquele instante. Poderia ter mostrado cartas, datas, registros, mensagens. Poderia ter derrubado Valéria antes que a mulher desse o próximo passo. Mas havia uma parte dela ferida e ainda digna que recusava transformar verdade em gritaria. Eu não estou negociando com grupo nenhum, disse ela, palavra por palavra. E se você tiver um mínimo de juízo, vai olhar para perto antes de apontar para mim. Eduardo ouviu a advertência como provocação. Você sempre fala pela metade. Helena finalmente perdeu um pouco da calma, porque quando eu falava inteiro você me interrompia. O silêncio que veio depois foi mais duro que qualquer acusação. Renato desviou os olhos. Marisa apertou os dedos sobre a mesa. Eduardo abriu a boca, mas não achou a frase certa. Helena recolheu seus documentos. Eu vim dizer o que era necessário. Não confirmo mais compromissos pessoais da família Vilar. Não autorizo meu nome em relatórios, comunicados ou conversas privadas. E não serei usada como vilã para encobrir decisões ruins. Sérgio Paiva anotou algo. Marisa assentiu. Eduardo ficou de pé. Se fizer isso, pode derrubar parte da empresa. Helena encarou o homem que amara. Não. Eu só vou parar de ficar embaixo dela. A reunião terminou sem acordo, mas com uma certeza nova. A Vilar precisava de Helena mais do que Eduardo aceitava admitir, e Helena não voltaria a ser escudo sem respeito. Quando ela saiu da sala, Valéria a esperava no corredor com um sorriso afiado. Você deve estar se sentindo poderosa. Helena parou, mas não lhe deu o prazer da raiva. Não, só estou me sentindo livre o suficiente para não mentir. Valéria aproximou-se um passo. Cuidado, Helena. Mulheres discretas costumam ser esquecidas quando começam a incomodar. Helena olhou para ela com uma serenidade que irritou mais do que qualquer insulto. Só é esquecido quem nunca deixou marca. Eduardo apareceu atrás delas, e Valéria mudou imediatamente o rosto, como se a ameaça tivesse sido apenas conversa elegante. Eu estava dizendo a Helena que ainda podemos resolver isso sem exposição. Helena viu a encenação. Viu Eduardo escolhendo mais uma vez a versão mais confortável. E algo dentro dela se fechou. Vocês merecem um ao outro neste momento, disse ela. Não foi uma maldição, foi um diagnóstico. No elevador, Helena segurou a pasta contra o peito e permitiu que as mãos tremessem pela primeira vez naquele dia. Não tinha medo de perder Eduardo. Esse luto já começara antes da assinatura. Tinha medo do que a verdade faria, com pessoas inocentes, com funcionários que dependiam de salários, com fornecedores pequenos, que não tinham culpa da vaidade dos Vilar. Ao chegar ao saguão, encontrou Anselmo, o velho mordomo,
esperando perto da porta de vidro. Ele não deveria estar ali. Dona Helena, disse. Ele aflito. Desculpe vir sem avisar. Dona Cecília pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Era um envelope branco antigo lacrado com fita simples. Helena reconheceu a letra da sogra no próprio nome. Ela está bem. Anselmo hesitou. Está com medo. E quando Dona Cecília tem medo, é porque sabe de algo que os outros fingem não saber. Helena abriu o envelope apenas dentro do carro. Havia uma cópia de uma carta do pai de Eduardo, datada de anos atrás, destinada a Augusto Mendonça. A última linha fez o mundo ficar mais estreito. Se meu filho insistir em confundir orgulho com liderança, talvez apenas Helena seja capaz de impedir que a família caia nas mãos erradas. Na cobertura da Faria Lima, Valéria não esperou a noite para agir de novo. Encontrou César Azevedo num restaurante reservado em Itaim Bibi, daqueles onde os garçons reconhecem sobrenomes e fingem não ouvir traições corporativas. Vestiu vermelho escuro, escolheu uma mesa longe da janela e falou com a segurança de quem acreditava estar sempre um passo à frente. Eduardo está instável. O conselho está assustado. Helena tem influência, mas não tem apetite para a guerra. Essa é a fraqueza dela. César mexeu no café sem açúcar e a sua força Valéria sorriu. Eu não tenho medo de ser odiada. Ele deslizou sobre a mesa uma proposta preliminar de compra de participação com cláusulas agressivas disfarçadas em linguagem elegante. Se conseguirmos que Eduardo acuse Helena publicamente, os antigos aliados dela recuam para não entrar em briga conjugal. A Vilar desvaloriza. Nós compramos barato. Valéria tocou o papel como quem toca uma porta se abrindo, e César, a olhou sem afeto. Você ganha o lugar que queria. Ela aceitou a frase porque precisava aceitá-la. Não percebeu que no balcão atrás deles, Clara Mesquita pagava a conta com calma e havia ouvido o suficiente para entender que a tempestade finalmente tinha nome. Naquela noite, Eduardo ficou sozinho no gabinete, diante dos documentos que não conseguia mais ignorar. Valéria enviara mensagens carinhosas, fotos da mesa do restaurante, promessas de que tudo ficaria bem se ele fosse firme. Mas a frase de Helena voltava sem pedir licença. Quando eu falava inteiro, você me interrompia. Ele abriu uma gravação antiga de reunião encontrada por Renato nos arquivos digitais. A imagem mostrava uma Helena mais jovem sentada ao fundo, enquanto o pai dele, já doente, ouvia credores irritados. Eduardo lembrava daquele dia como uma reunião vencida por sua própria postura. Mas na gravação, quando todos começaram a se levantar, foi Helena quem falou baixo, pedindo 5 minutos, chamando cada homem pelo nome, lembrando uma dívida moral, uma promessa antiga, uma história comum. Eles voltaram a sentar. Eduardo assistiu imóvel. Na época ele estava olhando o próprio celular. Fechou o notebook com força e encostou as mãos no rosto. Pela primeira vez. A pergunta não era quanto Helena queria. Era quanto dele mesmo havia sido construído sobre o trabalho invisível dela. E essa pergunta era mais perigosa que qualquer crise. Na manhã da reunião decisiva, a Faria Lima parecia mais brilhante do que de costume, como se São Paulo tivesse decidido vestir vidro e aço para assistir à queda de alguém. Eduardo chegou antes das 8 sem Valéria ao lado, embora ela tivesse enviado 3 mensagens, perguntando se deveria acompanhá-lo. Ele não respondeu nenhuma. Passara a noite vendo gravações antigas, lendo atas esquecidas, ouvindo a voz jovem de Helena reconstruir pontes que ele nem sabia ter queimado. O orgulho ainda resistia. Mas já não tinha a mesma força. No elevador privativo sozinho viu o próprio reflexo no metal escuro e percebeu olheiras que nenhum terno caro escondia. Renato o esperava no corredor com uma pasta vermelha e a expressão de quem não dormira. O Banco Arandu, o Grupo Alencastro e 2 fundos familiares confirmaram presença. Também virá uma representante independente. Eduardo ajeitou o punho da camisa. Helena Renato hesitou. Ela confirmou que virá apenas para esclarecer sua posição. Disse que não aceitará pressão. Eduardo soltou um riso sem alegria. Ela aprendeu essa palavra rápido. Renato o encarou. Talvez ela só tenha parado de escondê-la. A sala de conselho estava cheia antes do horário marcado. Não havia gritos, não havia portas batendo, não havia escândalo aberto. Era pior. Havia educação demais.
Homens e mulheres que tinham emprestado dinheiro, tempo e reputação à família Vilar estavam sentados com xícaras de café intactas, sorrisos curtos e celulares virados para baixo. Dona Cecília apareceu sem aviso, apoiada numa bengala fina vestida de preto, como se estivesse de luto por uma versão antiga da família. Eduardo levantou-se. Mãe, esta reunião é corporativa. Ela respondeu sem olhar para ele. Foi exatamente por tratar família como empresa e empresa como vaidade que chegamos aqui. Marisa Tavares disfarçou um sorriso. Sérgio Paiva, do banco, iniciou a pauta com voz calma. A questão é simples. A Vilar deseja renovar linhas, manter parceiros e evitar desvalorização. Para isso, precisa esclarecer se os compromissos de continuidade que mencionavam a confiança Mendonça continuam válidos. Eduardo respirou fundo. Não continuam sem avaliação formal. A voz veio da porta. Helena havia chegado. A sala inteira se voltou para ela e, pela primeira vez, ninguém a viu como esposa de alguém. Helena entrou usando um conjunto branco simples, sem aliança, sem pressa e sem qualquer gesto de triunfo. Clara Mesquita vinha ao seu lado carregando uma pasta escura e sua presença fez César Azevedo, sentado ao fundo, como observador do grupo investidor, interessado baixar os olhos por um segundo. Valéria chegou logo depois, atrasada o suficiente para parecer casual e ansiosa demais para enganar Marisa. Desculpem, disse ela sorrindo para Eduardo, como se a sala lhe pertencesse. O trânsito em São Paulo está impossível. Dona Cecília olhou para os sapatos impecáveis da mulher. Engraçado, a mentira chegou mais rápido que você. O silêncio ficou cortante. Eduardo não defendeu Valéria. Esse pequeno abandono a atingiu mais do que uma acusação. Helena sentou-se diante do banco e abriu apenas uma folha. Minha posição é objetiva. A partir da data do divórcio, não confirmo, não sustento e não autorizo o uso do meu nome, da memória do meu pai, ou de qualquer compromisso pessoal. Mendonça, em benefício da Vilar Participações. Sérgio anotou. Um dos investidores antigos fechou os olhos como quem recebe uma notícia triste, mas esperada. Eduardo inclinou-se para a frente. Helena, se essa retirada for absoluta, parte das condições muda imediatamente. A empresa perde fôlego. Funcionários podem ser afetados. Ela o encarou sem raiva e isso o deixou menor. Eu sei, por isso estou aqui. Não para salvar sua imagem, mas para impedir que pessoas inocentes paguem sozinhas pela sua cegueira. Valéria interveio antes que Eduardo pudesse responder. Que generosidade bonita! Primeiro ela cria a crise, depois aparece como solução. Clara Mesquita abriu a pasta escura com uma calma quase maternal. Dona Valéria, a senhora tem uma relação curiosa com crises. Gosta de chegar antes delas serem anunciadas. César mexeu-se na cadeira. Valéria empalideceu, mas manteve o sorriso. Não sei do que está falando. Clara colocou sobre a mesa uma cópia da proposta preliminar discutida no restaurante de Itaim Bibi. Falo de uma oferta preparada para comprar participação da Vilar abaixo do valor de mercado, condicionada a uma acusação pública contra Helena Mendonça. Falo também da sua frase bastante clara: se Eduardo acusar Helena, os aliados antigos recuam e a Vilar desvaloriza. A sala perdeu temperatura. Eduardo virou o rosto lentamente para Valéria. Valéria tentou rir, mas o som saiu seco. Isso é absurdo. Uma contadora aposentada me seguiu em restaurante e agora quer transformar conversa privada em prova. Clara não se alterou. Eu não sigo ninguém. Apenas almoço onde meu dinheiro permite. E ao contrário da senhora, aprendi a guardar recibos. Renato projetou na tela uma sequência de e-mails encaminhados anonimamente naquela madrugada, depois confirmados pelo jurídico. O nome de César aparecia em mensagens com referências à janela de vulnerabilidade, conflito conjugal, explorável e retirada da confiança Mendonça. Valéria deu um passo para trás. Eduardo, você não vai acreditar nisso. Ele ficou de pé devagar. Eu ouvi parte dessa conversa ontem. Ela se aproximou urgente e ouviu errado. Eu estava tentando proteger você. Helena observou o rosto dele e viu a guerra interna que antes sempre terminava contra ela. Dessa vez, Eduardo não olhou para Helena em busca de culpa.
Olhou para Valéria em busca de coerência. Você me disse que era uma jornalista. Valéria apertou a mandíbula. Porque você estava nervoso. Eu precisei simplificar. Dona Cecília soltou uma risada baixa amarga. Na minha época chamavam isso de mentira. César tentou se levantar, mas Sérgio Paiva o deteve com a voz. Sugiro que permaneça até concluirmos o registro desta reunião. Marisa pediu ao jurídico que documentasse a presença e as declarações. Valéria percebeu que a sala havia mudado de lado não por amor a Helena, mas porque a estratégia dela parecia perigosa demais para quem protegia dinheiro. Esse tipo de abandono era mais cruel para ela porque vinha sem emoção. Vocês são hipócritas, disse abandonando a doçura. Todos aqui sabiam que a Vilar estava frágil. Todos queriam uma garantia humana, uma mulher sorrindo em jantar ligando para velho rico, fingindo que família ainda significava algo. Eu só tive coragem de tratar isso como mercado. Helena falou pela primeira vez diretamente com ela. Não. Você tratou pessoas como degraus e chamou isso de coragem. Valéria virou-se, os olhos brilhando de ódio. Você podia ter tudo se tivesse usado melhor o que sabia. Preferiu ser santa. Helena respondeu com firmeza. Não sou santa. Só não quis me tornar parecida com quem me feriu. A frase atravessou Eduardo mais do que a exposição dos documentos. Ele se lembrou de cada vez que confundira a calma dela com falta de ambição, cada jantar em que permitira piadas, cada reunião em que chegara no fim e recebera o mérito de pontes que ela construíra antes. O poder que ele admirava em si mesmo talvez fosse apenas o eco da paciência dela. Marisa retomou a pauta. Temos 2 problemas. A tentativa de exploração externa da crise e a retirada de confiança de Helena. O primeiro podemos conter, o segundo depende dela. Todos olharam para Helena. Ela abriu a folha que trouxera e leu com voz estável. Eu aceito confirmar por 90 dias apenas os compromissos necessários para proteger folha salarial, fornecedores pequenos e operações em andamento que afetem terceiros vulneráveis. Não confirmo linhas destinadas à expansão bônus, executivos, blindagem de imagem pessoal ou qualquer operação ligada à entrada de grupo externo oportunista. Eduardo ergueu a cabeça atingido por uma mistura de alívio e vergonha, e a condição Helena baixou a folha. Você se afasta da presidência executiva durante esse período. O conselho nomeia a gestão interina, e você assina uma declaração pública corrigindo a narrativa contra mim. Valéria soltou um som de desprezo. Então era isso. Humilhar Eduardo. Helena continuou olhando para ele. Não. Fazer Eduardo parar de ser premiado por não saber. A frase poderia ter destruído qualquer chance de diálogo, mas Eduardo não reagiu com fúria. Pela primeira vez ele parecia cansado demais para se defender da verdade. Renato observava o chefe com a respiração presa. Dona Cecília mantinha os olhos baixos, talvez rezando. Talvez contando todos os anos em que ajudara a preservar um herdeiro despreparado. Eduardo pegou a declaração preliminar que Clara colocou sobre a mesa. Leu em silêncio. O texto não o chamava de cruel, não falava de traição, não expunha o divórcio em detalhes. Apenas dizia que Helena Mendonça tivera participação relevante na manutenção de relações estratégicas da Vilar e que qualquer insinuação de chantagem ou disputa indevida era falsa. Aquilo era o pior tipo de punição para ele. Não exagerava. Não precisava. Se eu assinar, disse ele, a voz baixa, você confirma os 90 dias. Helena respondeu. Eu confirmo para proteger quem não escolheu isso, não para proteger você. Eduardo segurou a caneta. A cena parecia um espelho cruel da noite do divórcio. Antes, ele dera a caneta a Helena como quem entregava uma sentença. Agora, a caneta pesava em sua própria mão como confissão. Valéria percebeu que estava perdendo não só a reunião, mas o lugar simbólico que buscara. Eduardo, pense no que está fazendo. Você vai deixar sua ex-esposa mandar na empresa. Ele olhou para ela com uma tristeza fria. Não, vou parar de fingir que eu mandava sozinho. Assinou. O som da ponta no papel foi discreto, mas Helena sentiu o impacto no corpo inteiro. Não era vitória romântica, não era reparação completa, não era justiça suficiente para anos de apagamento. Era um começo. Sérgio Paiva confirmou os procedimentos. Marisa solicitou a suspensão de qualquer negociação com o grupo de César.
Renato enviou ordem para preservar documentos e e-mails. César saiu acompanhado por 2 advogados internos. Valéria ficou imóvel, olhando para Eduardo como se ele tivesse cometido uma traição imperdoável. Talvez para ela tivesse. Ele escolhera a verdade quando já era tarde demais para chamá-la de lealdade. Quando a reunião terminou, jornalistas já esperavam no saguão do prédio, avisados por fontes que ninguém admitiria ter acionado. O conselho decidiu não expor detalhes além do necessário. Helena saiu por um corredor lateral, mas Eduardo a alcançou antes do elevador. Helena. Ela parou sem se virar de imediato. A voz dele já não tinha comando, tinha ruína. Eu vi a gravação antiga. Ela fechou os olhos por um instante. Qual delas? A pergunta o feriu porque havia mais de uma. A dos credores. Meu pai escreveu que eu precisava aprender com você. Helena finalmente o encarou. Seu pai enxergava mais doente do que você enxergava saudável. Eduardo recebeu a frase sem se defender. Eu não sabia. Helena segurou a pasta contra o corpo. Você não quis saber. Ele assentiu, e esse gesto simples pareceu arrancado de um lugar profundo. Tem razão. Durante anos ela esperara talvez um pedido de desculpas, uma rachadura, uma frase honesta. Agora que vinha, não produzia a alegria imaginada. Produzia apenas cansaço. Não use essa verdade para se sentir melhor rápido, disse ela. Ela ainda não custou o suficiente. Eduardo olhou para as portas do elevador. O que você quer de mim além da declaração? Helena pensou no casamento na mansão, na cadeira vazia, nas noites em que decorara nomes de investidores, enquanto ele decorava discursos sobre liderança. Pensou em Valéria não como rival, mas como sintoma de um mundo onde mulheres disputavam entrada em casas que depois as transformavam em ferramentas. Quero que você aprenda a ficar sem alguém segurando o teto por você, respondeu. Quero que enfrente o conselho, sua mãe, os funcionários e seu próprio nome. Quero que pare de chamar de amor aquilo que só era conveniência. Eduardo engoliu em seco. E nós? A pergunta escapou pequena, quase indevida. Helena sentiu o coração reagir contra sua vontade, mas não permitiu que ele tomasse a direção. Nós acabamos na noite em que você me entregou uma caneta, achando que estava me dando o vazio. O que vier depois, se vier, terá outro nome e outro preço. O elevador chegou. Ela entrou sozinha. As portas se fecharam entre os dois sem pressa. No fim da tarde, a declaração pública foi enviada aos jornais de negócios. Não tinha drama, mas tinha peso. A Vilar reconhecia a relevância histórica de Helena Mendonça na preservação de relações estratégicas e repudiava insinuações sobre chantagem ou má-fé. Eduardo assinava embaixo. Minutos depois, a notícia começou a circular em portais de São Paulo, em grupos de investidores, em conversas de elevador, em mesas onde antes se falava dela como uma esposa silenciosa. Valéria deixou a sede pela garagem sem câmeras, mas não sem consequência. O conselho suspendeu seu acesso aos andares executivos e recomendou investigação sobre contatos externos. César desapareceu atrás de advogados. Eduardo permaneceu no gabinete vazio, olhando a cidade acender atrás do vidro. Pela primeira vez, o prédio não parecia um trono. Parecia uma torre alta demais para um homem que nunca aprendera a descer. Em Higienópolis, Helena leu a declaração uma única vez. Desligou o celular e abriu a janela. O ar de São Paulo entrou frio, barulhento, real. Ela não sorriu, apenas respirou. Naquela noite ela não destruiu o Império Vilar. Fez algo muito mais difícil. Parou de carregá-lo sozinha. O afastamento de Eduardo da presidência não veio com sirenes, nem com manchetes escandalosas, nem com aquela queda teatral que Valéria talvez temesse e Helena jamais desejara. Veio numa manhã clara quando o Conselho da Vilar Participações anunciou uma gestão interina de 90 dias e comunicou ao mercado que revisaria práticas internas de governança, relacionamento com credores e uso de reputações pessoais, negociações corporativas. A nota era técnica, mas quem conhecia os corredores da Faria Lima entendia o peso de cada palavra. Eduardo assinou o documento final em silêncio diante de Renato Marisa e Dona Cecília. A cadeira da presidência, que durante anos parecera uma extensão natural do seu corpo, ficou vazia atrás da mesa de vidro. Ele olhou para ela e sentiu algo mais duro que humilhação. Sentiu a ausência de uma desculpa.
Não podia dizer que fora traído pelos outros, que não recebera avisos, que não havia sinais. Havia sinais por toda parte. Ele apenas preferira chamar de decoração a mulher que sustentava as paredes. Helena acompanhou a notícia pelo celular sentada numa cafeteria discreta perto da Avenida Paulista, com Clara Mesquita à sua frente e uma pilha de documentos entre as duas. O café esfriava sem que ela percebesse. Não havia alegria no rosto dela, apenas uma calma ainda estranha, como se sua alma estivesse aprendendo a ocupar o espaço que antes era preenchido pelas urgências dos Vilar. Clara passou uma folha para ela e disse: "Este é o esboço do Instituto. Consultoria de transição para empresas familiares em crise. Mediação ética com credores, preservação de funcionários, memória reputacional. Você pode transformar sua dor em método." Helena leu o título provisório, Instituto Mendonça de Confiança Empresarial, e ficou alguns segundos imóvel. Durante anos, seu trabalho existira como sombra. Agora poderia ter nome, endereço, equipe, contrato e limites. "Meu pai teria achado o nome pretensioso", disse ela. Clara sorriu. Seu pai fingiria achar. Depois, guardaria a primeira placa no escritório. Helena riu baixo pela primeira vez em muitos dias. Não era felicidade completa. Era uma janela aberta. Valéria tentou reagir como sempre reagira, convertendo perda em ataque. Ligou para jornalistas, insinuou perseguição, disse a antigos conhecidos que Helena manipulara velhos empresários para destruir uma mulher que ousara amar o homem errado, mas sua versão encontrou portas mais frias do que esperava. O conselho suspendera seu acesso à sede César Azevedo, negara qualquer compromisso pessoal com ela, e os mesmos salões que antes lhe ofereciam champanhe, agora lhe entregavam sorrisos curtos, educados e vazios. Numa tarde, ao sair de uma loja nos Jardins, ela viu duas mulheres da alta sociedade mudarem de assunto ao notar sua presença. Aquilo a feriu mais que uma acusação formal. Valéria sempre acreditara que o mundo se dividia entre quem estava dentro e quem estava fora. Agora descobria uma terceira posição pior, que a porta fechada estar visível demais para ser acolhida e comprometida demais para ser defendida. Não foi presa, não foi destruída de um golpe, não perdeu tudo numa cena grandiosa. Perdeu algo que sempre desejou comprar e nunca conseguiu possuir: credibilidade. Eduardo, por sua vez, precisou aprender o constrangimento das pequenas reparações. Não bastava assinar uma nota pública. Marisa exigiu que ele participasse de reuniões com fornecedores pequenos, sem ocupar a cabeceira, apenas ouvindo. Renato o fez acompanhar a renegociação com o grupo Alencastro de Santos, na qual um empresário velho de voz rouca e olhar cansado disse sem rodeios: "Eu fiquei porque Dona Helena olhou para mim e prometeu que a Vilar não esqueceria quem esperou. O senhor nunca me ligou nem para agradecer." Eduardo não respondeu com defesa. Anotou. Em outra reunião, uma gerente de recursos humanos apresentou a lista de funcionários que temiam cortes por causa da crise. Ele conhecia os números, mas não os nomes. Helena conhecia muitos. Esse detalhe o acompanhou no carro no trânsito lento da Paulista. Quando viu trabalhadores atravessando a rua sob uma garoa fina e percebeu que sua empresa nunca fora apenas uma estrutura para provar seu valor ao pai morto. Era uma rede de vidas que ele tratara como cenário da própria ambição. Dona Cecília visitou Helena no apartamento de Higienópolis numa sexta-feira à tarde, levando um bolo de fubá embrulhado de maneira simples, gesto doméstico demais para a mulher que sempre preferira porcelanas importadas. Helena a recebeu sem frieza, mas também sem a antiga pressa de agradar. As duas se sentaram perto da janela e por alguns minutos falaram de assuntos pequenos como o prédio antigo, o barulho das crianças no andar de baixo e a dificuldade de encontrar bons motoristas em São Paulo. Depois, Cecília pousou a xícara sobre o pires e disse: "Eu deveria ter impedido mais." Helena não respondeu imediatamente. A sogra continuou: "Eu vi meu filho diminuir você e chamei isso de fase. Vi Valéria ocupar espaços e chamei isso de modernidade. Vi você salvando o que nós quebrávamos e chamei isso de discrição. Foi covardia com nome bonito." Helena sentiu a garganta apertar. A senhora também estava tentando salvar uma família. Cecília balançou a cabeça.
Às vezes a gente salva tanto a aparência que deixa morrer o caráter. Não houve abraço melodramático. Apenas duas mulheres encarando o preço de terem preservado, por motivos diferentes, a mesma casa doente. Semanas depois, o Instituto Mendonça abriu as portas num andar claro de um prédio próximo à Paulista. Nada de luxo agressivo, nada de mármore frio para intimidar. Helena escolheu mesas de madeira, paredes com fotografias antigas de trabalhadores, portos, fazendas de café e escritórios familiares do Brasil, que sobreviveram não por glamour, mas por palavra cumprida. Na inauguração, poucos convidados foram chamados. Clara Álvaro, alguns credores antigos, pequenos fornecedores da Vilar e funcionários que mandaram flores sem assinar. Renato apareceu discretamente representando a gestão interina e entregou a Helena uma pasta com o primeiro contrato formal entre o Instituto e a Vilar Consultoria Temporária, com cláusulas claras, remuneração transparente e nenhuma dependência pessoal. Desta vez está tudo no papel, disse ele. Helena assinou com uma emoção silenciosa, não porque voltava a ajudar a empresa de Eduardo, mas porque agora ajudava nos seus próprios termos. A assinatura não era uma corrente, era uma fronteira. Eduardo chegou por último sem fotógrafos, sem assessores e sem Valéria. Vestia um terno simples, se é que um Vilar conseguia parecer simples, e trazia nas mãos uma caixa pequena. Helena o viu da outra ponta da sala, conversando com Álvaro perto de uma mesa de café. O corpo dela reagiu antes da razão, com aquela memória perigosa que o amor deixa, mesmo depois da humilhação. Ele esperou que ela terminasse a conversa e não tentou atravessar o ambiente como dono de nada. Quando finalmente se aproximou, manteve uma distância respeitosa. Posso falar com você por alguns minutos? Helena olhou ao redor. Clara fingiu interesse exagerado por uma bandeja de pão de queijo, mas seus olhos diziam que ela não perderia nenhum movimento. Helena assentiu e o conduziu até uma sala menor com vista para os prédios da Paulista. Eduardo colocou a caixa sobre a mesa. Dentro estava a aliança que ela deixara na biblioteca. Eu não trouxe para pedir que você coloque de volta, disse ele antes que ela pudesse endurecer. Trouxe porque eu não tinha o direito de jogar numa caixa algo que você honrou mais do que eu. Helena olhou para o anel sem tocá-lo. A linha pálida no dedo já quase desaparecera, mas a memória não. Eduardo respirou fundo e continuou. Eu passei a vida inteira tentando provar que não era fraco como meu pai parecia no fim. Quando você ajudava, eu sentia alívio, mas também vergonha. Então transformei sua força em invisibilidade para não ter que admitir minha dívida. Isso não justifica nada. A última frase fez Helena levantar os olhos. Muitas desculpas tentam se salvar no meio do caminho. A dele, ao menos, não tentou. Eu acreditei em Valéria porque ela alimentava a versão de mim que eu queria manter. Você me obrigava a ver a versão que precisava crescer. Helena cruzou os braços não para se fechar, mas para se segurar. E o que você quer agora, Eduardo? Ele demorou. Quero aprender a não querer rápido demais. Quero reparar o que puder sem usar a reparação como moeda para ter você de volta. A sala ficou silenciosa. Lá fora, buzinas e motores lembravam que a cidade não parava para curas privadas. Helena pegou a caixa, fechou-a com cuidado e empurrou-a de volta para ele. Eduardo pareceu aceitar antes mesmo de entender. Guarde você, disse ela. Não como promessa, como lembrança do que acontece quando alguém confunde presença com posse. Ele assentiu, os olhos baixos. Eu vou guardar. Ela caminhou até a janela. Eu não sei se ainda existe um nós, e se existir algum dia, não será a continuação daquele casamento. Aquele acabou. Eduardo ficou de pé, mas não se aproximou. Eu sei. Helena virou-se. Você vai ter que construir uma vida em que não precise de uma mulher apagada para parecer grande. Pela primeira vez, ele sorriu sem orgulho, um sorriso pequeno e triste. Estou começando tarde. Está, disse ela. Mais tarde, ainda é melhor que nunca, desde que não vire desculpa. A conversa poderia ter terminado ali, e talvez uma versão antiga de Eduardo tentasse tocar a mão dela, pedir um jantar, arrancar uma esperança. Ele não fez. Apenas agradeceu por ela tê-lo ouvido e saiu da sala levando a caixa. Meses passaram e a Vilar não desmoronou. Também não voltou a fingir que nada acontecera. A gestão interina cortou operações arriscadas, renegociou dívidas, sem esconder fragilidades,
e manteve os funcionários que Valéria e César teriam tratado como margem de sacrifício. Eduardo trabalhou sem cargo de comando direto, aprendendo uma humildade que às vezes parecia sincera, às vezes parecia dolorosamente nova. Valéria deixou São Paulo por um tempo segundo rumores, buscando espaço em outro círculo onde seu nome ainda não viesse acompanhado de silêncio constrangedor. Helena ouviu essas notícias sem prazer. Havia um tempo em que teria confundido o fracasso da outra mulher com justiça. Agora sabia que justiça, quando é verdadeira, não precisa ser saboreada todos os dias. O Instituto Mendonça cresceu devagar, com clientes que procuravam Helena não por escândalo, mas por confiança. Ela descobriu que sua capacidade de segurar crises podia existir sem se transformar em prisão. A diferença era simples e imensa, agora ela podia escolher quando entrar e quando sair. Numa manhã de sábado, Helena encontrou Eduardo por acaso, ou talvez por uma dessas coincidências que São Paulo oferece a quem vive tempo suficiente nos mesmos bairros. Foi numa cafeteria perto da Paulista, sem reunião marcada, sem documentos, sem conselho, sem testemunhas interessadas. Ele estava lendo um relatório impresso, fazendo anotações à mão. Ela pediu café no balcão e, quando se viram, nenhum dos dois sorriu de imediato. Depois Eduardo se levantou. Bom dia, Helena. Bom dia, Eduardo. Havia um mundo inteiro entre aquelas duas frases, mas já não era um campo de batalha. Ele perguntou se podia pagar o café dela. Ela negou com gentileza. Hoje não. Ele aceitou. Outro dia talvez. Helena pegou a xícara, pensou por um instante e respondeu, talvez. Mas outro dia não significa promessa. Eduardo assentiu. Eu aprendi a respeitar talvez. Dessa vez ela sorriu, pequeno verdadeiro livre. Sentou-se sozinha perto da janela. Abriu um caderno novo e escreveu no topo da página: há patrimônios que só sobrevivem quando deixam de ser carregados por uma única mulher. Lá fora, São Paulo seguia barulhenta, imperfeita e viva. Helena também. 6 meses depois da abertura do Instituto Mendonça, Helena descobriu que algumas vitórias não fazem barulho. Elas chegam numa manhã comum, quando uma mulher entra no próprio escritório sem pedir licença a nenhuma memória antiga. O prédio perto da Avenida Paulista ainda não era grande, mas tinha luz, movimento e um tipo de respeito que não dependia de sobrenome. Na recepção, pequenas empresas familiares aguardavam reuniões, filhos brigavam com pais por sucessão, irmãos discutiam contratos, viúvas tentavam entender dívidas deixadas em silêncio. Helena via em cada caso um pedaço do mundo que conhecera por dentro: casas bonitas, sustentadas por medo, impérios elegantes, escondendo vergonha, homens chamando controle de responsabilidade e mulheres chamando sacrifício de amor. Naquela manhã, Clara Mesquita colocou sobre sua mesa uma pasta nova e disse: esse caso vai mexer com você. Helena abriu a primeira página. Era uma empresa de transporte de Curitiba, quase quebrada porque o fundador se recusava a admitir que a filha era quem mantinha os contratos vivos. Helena leu o relatório sem pressa. A filha se chamava Mariana, tinha 32 anos, formação impecável e uma paciência perigosa. Durante 4 anos, ela renegociara prazos, visitara fornecedores, acalmara motoristas, conversara com clientes antigos e mantivera a empresa respirando, enquanto o pai aparecia em entrevistas falando de tradição. Quando pediu cargo formal, ouviu que ainda precisava amadurecer. Quando ameaçou sair, o pai disse que sem o nome dele, ela seria apenas uma menina organizada com agenda bonita. Helena fechou os olhos por um segundo. A frase era diferente, mas a ferida tinha o mesmo formato. Clara percebeu. Você pode recusar. Helena abriu os olhos. Não, justamente por isso eu não devo. Naquele instante ela entendeu que seu trabalho não era repetir sua dor em outras casas, mas impedir que outras mulheres precisassem perder anos para provar que já estavam sustentando o teto. A reunião aconteceu 2 dias depois, numa sala clara com café forte e janelas abertas para o ruído de São Paulo. O fundador da transportadora, Sr. Orlando, chegou falando alto, como se volume fosse autoridade. Mariana veio ao lado dele carregando 3 pastas e um silêncio cansado. Helena reconheceu aquele silêncio. Não era fraqueza, era contenção. Orlando cumprimentou Helena com cordialidade, mas olhou para Clara ao falar de números.
como se mulheres jovens fossem boas para organizar e mulheres velhas fossem melhores para validar. Helena deixou que ele falasse. Ele contou a história da empresa, mencionou o pai caminhoneiro, os primeiros contratos, o crescimento, a crise recente. Quando chegou à parte difícil, disse: minha filha ajuda bastante, claro, mas anda confundindo apoio com liderança. Mariana baixou os olhos. Helena apoiou as mãos sobre a mesa e perguntou com suavidade: Senhor Orlando, se sua filha parar hoje, quais contratos vencem nos próximos 30 dias? Ele riu. Isso é detalhe operacional. Helena virou uma folha. Então vamos começar pelos detalhes. Muitas empresas morrem por eles. Durante 2 horas, Helena conduziu a reunião sem humilhar ninguém. Perguntou quem falava com os fornecedores de combustível, quem acalmara o sindicato, quem renegociara com o cliente de Joinville, quem descobrira a falha no seguro da frota. A cada resposta, o nome de Mariana aparecia. Primeiro como coincidência, depois como padrão, por fim como estrutura. Orlando começou a se irritar. A senhora está tentando me dizer que minha empresa é dela? Helena respirou com calma. Não. Estou dizendo que sua empresa depende de um trabalho que o senhor chama de ajuda, para não chamar de liderança. Mariana levantou os olhos pela primeira vez. Havia lágrimas ali, mas também algo mais firme. Orlando bateu o dedo na mesa. Eu dei tudo a ela. Helena não desviou. Talvez. Mas dar oportunidade não dá ao senhor o direito de apagar mérito. A frase ficou no ar, e Helena sentiu que falava com Orlando, com Eduardo. Com todos os homens que confundiram presença feminina com extensão da própria grandeza. Depois da reunião, Mariana ficou sozinha com Helena. A jovem segurava a alça da bolsa como se segurasse o último pedaço de coragem. Eu não quero destruir meu pai, disse ela. Helena quase sorriu porque conhecia aquela culpa. Você não precisa destruir ninguém para parar de desaparecer. Mariana respirou fundo. Mas se eu sair, a empresa sofre. Helena olhou para ela com ternura séria. Então não saia por impulso. Coloque limites por escrito. Defina função, salário, poder de decisão e responsabilidade. Quem depende de você precisa saber que dependência também exige respeito. Mariana enxugou uma lágrima rapidamente com vergonha. Helena entregou a ela um cartão do instituto. E se ele recusar? A pergunta saiu pequena. Helena respondeu sem dureza. Então você vai descobrir se ele quer salvar a empresa ou apenas continuar sendo o único herói da história. Mariana guardou o cartão como quem guarda uma chave. Ao vê-la sair, Helena teve a estranha sensação de conversar com uma versão mais jovem de si mesma, só que agora com uma porta aberta antes do colapso. Naquela noite, Eduardo apareceu no instituto para uma reunião já marcada com Renato e Marisa. A Vilar ainda estava em processo de reconstrução, e o contrato com Helena seguia profissional, claro e protegido por limites que nenhum dos dois ousava atravessar sem cuidado. Eduardo já não entrava nos lugares como quem esperava que o mundo se reorganizasse ao redor dele. Cumprimentava a recepcionista pelo nome, esperava café como qualquer pessoa e anotava perguntas antes de responder. Helena notava essas mudanças sem se permitir transformá-las rápido demais em esperança. Após a reunião, ele ficou alguns minutos diante da parede, onde havia uma frase de Augusto Mendonça escrita em letras discretas. Confiança não é herança, é manutenção. Eduardo leu em silêncio. Seu pai teria me detestado, disse ele. Helena fechou a pasta. Não, ele teria tentado ensinar você. E teria desistido se você confundisse lição com ofensa. Eduardo aceitou o golpe com um sorriso triste. Justo. Eles caminharam até a saída juntos, sem tocar no passado com as mãos, mas pisando nele com cuidado. No corredor, Eduardo contou que visitara a operação logística da Vilar em Santos e conversara com funcionários antigos, sem assessores. Um motorista me disse que Helena lembrava do nome da filha dele quando ela ficou doente. Ela parou por um instante. Beatriz. Ela queria ser veterinária. Eduardo olhou para ela com uma dor calma. Eu não sabia. Helena respondeu sem acusação. Agora você sabe. Ele assentiu. É estranho descobrir que uma empresa tem memória fora dos relatórios. Helena abriu a porta de vidro do instituto. A noite de São Paulo estava viva, úmida, cheia de faróis e pressa. Não é estranho. Estranho é terem chamado isso de detalhe por tanto tempo. Eduardo olhou para a cidade.
Você acha que alguém como eu muda de verdade? Helena demorou a responder. Acho que ninguém muda por vergonha. Muda quando aceita perder os privilégios que a vergonha protegia. Eduardo ficou em silêncio, e esse silêncio não era o antigo cheio de orgulho. Era um silêncio de quem estava tentando não se defender. Eu ainda amo você, disse ele por fim, sem dramatizar, sem exigir resposta. Helena sentiu a frase atravessar uma parte dela que ainda existia, mesmo depois de tudo. Durante meses temera esse momento, não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia que amor sozinho já não era argumento suficiente. Eu sei, respondeu. E uma parte minha talvez ainda ame o homem que você poderia ter sido antes de me quebrar. Eduardo fechou os olhos recebendo cada palavra. Isso é uma despedida. Helena olhou para ele com honestidade. É um limite. Despedidas e começos às vezes usam a mesma porta. Ele respirou fundo. Posso continuar tentando sem pedir que você espere? Ela assentiu. Pode, mas tente por você, não por mim. Eu não volto para ser prêmio de recuperação de ninguém. Eduardo sorriu com tristeza. Você ficou mais dura. Helena abriu um pequeno sorriso. Não, fiquei mais inteira. Semanas depois, Mariana, a filha do empresário de Curitiba, voltou ao instituto com uma proposta assinada. Cargo formal, participação. Nos resultados, voto em decisões estratégicas e um acordo de transição para que Orlando deixasse a presidência em 2 anos. O pai aceitara depois de 3 reuniões difíceis, 2 explosões de orgulho e uma noite em que percebeu que os clientes ligavam para a filha antes de ligar para ele. Mariana contou tudo com olhos brilhando. Ele ainda acha que está me dando uma chance. Helena riu baixo. Alguns homens precisam chamar reconhecimento de concessão antes de aprenderem o nome correto. Mariana perguntou se um dia deixaria de doer. Helena pensou no próprio caminho na mansão na Aliança, dentro de uma caixa no instituto, cheio de vozes novas. Dói menos quando você para de pedir permissão para existir. Mariana abraçou Helena com força. Não era um abraço de fã nem de cliente. Era o abraço de uma mulher que acabava de se enxergar antes de desaparecer. No fim daquele dia, Helena ficou sozinha no escritório, olhando as luzes da Paulista se acenderem uma a uma. Pensou em Eduardo, em Valéria, em Dona Cecília, em Mariana, em Orlando, em todas as casas, onde alguém sustentava tudo em silêncio enquanto outro recebia aplausos. A vida não lhe devolvera os anos perdidos e talvez nenhuma justiça real faça isso. Mas dera a ela algo que antes parecia impossível, transformar a própria história em ferramenta sem deixar que a ferida virasse identidade. Helena pegou o caderno novo e escreveu uma frase para a palestra que faria na semana seguinte. O amor não exige que uma mulher desapareça para que uma família pareça forte. Depois fechou a caneta, apagou a luz e saiu. No saguão, a recepcionista desejou boa noite. Helena respondeu com leveza. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta, imperfeita e imensa. Pela primeira vez, aquela imensidão não a engolia. Ela caminhava dentro dela como quem finalmente carregava apenas o próprio nome. Esta história tem função educativa e de entretenimento ao mesmo tempo. Como entretenimento, ela entrega drama familiar, romance moderno, tensão empresarial, reviravolta emocional e a satisfação de ver uma mulher subestimada recuperar a própria voz. Mas por trás da narrativa, a mensagem principal é sobre valor invisível. Muitas pessoas, especialmente mulheres dentro de famílias, casamentos e empresas, sustentam relações, reputações e estruturas inteiras sem receber reconhecimento formal. A história mostra que silêncio nem sempre é fraqueza, mas também alerta que permanecer em silêncio por tempo demais pode permitir que outros apaguem sua importância. O aprendizado central é que amor sem respeito vira dependência, lealdade sem limite vira sacrifício e poder sem gratidão vira abuso emocional. Helena não vence porque destrói Eduardo, nem porque encontra outro homem mais poderoso para salvá-la. Ela vence porque decide parar de carregar sozinha uma casa que a tratava como invisível. A parte educativa está nessa escolha: estabelecer limites, exigir reconhecimento, documentar contribuições, agir com ética e não confundir vingança com justiça. A parte romântica permanece,
mas não como fantasia de perdão fácil. Eduardo só ganha a possibilidade de recomeço quando aceita perder privilégios, admitir erros e mudar sem exigir recompensa imediata. Como criador, a intenção da história é provocar reflexão em quem assiste. Quantas Helenas existem dentro de famílias, empresas e relacionamentos? Quantas pessoas são chamadas de ajuda, quando na verdade são estrutura, ao mesmo tempo a narrativa? Busca emocionar, prender a atenção e gerar aquela sensação de virada merecida típica de um bom drama brasileiro moderno. É uma história sobre dignidade, reconhecimento, responsabilidade afetiva e reconstrução. No fim, ela não ensina que toda mulher deve abandonar tudo, mas mostra que ninguém deve ser obrigado a desaparecer para provar amor.